Você sabia que no processo de colapso narcisista existem alguns parâmetros que precisam ser avaliados por todas as pessoas que convivem com o narcisista? Você sabe o que acontece após ele ter esse colapso? Fique conosco, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Como nós sabemos, o narcisista ou narcisismo é um transtorno de personalidade e que não é considerado uma doença, mas é apenas um transtorno, o que não deixa de ser importante que nós analisemos. O narcisista, ele é reconhecido pela sua mania de grandiosidade, pelo seu aspecto superior, por aquele sentimento de gigantismo que ele tem e pelas condições de que não sente empatia por nenhuma pessoa e nem muito menos ele dá oportunidade que as pessoas apresentem o que há de melhor nas suas condições, porque ele quer sempre brilhar e ele quer sempre ser aquela pessoa que é a mais importante dentro do grupo. O que nós analisamos nessa série de vídeos que falamos sobre o narcisismo é que precisamos compreender que o narcisista, ele age através de ciclos. Esses ciclos, chamados ciclo narcisista ou ciclo de abuso narcisista, ele tem a sua inicialização ou o seu início com o que nós chamamos de idealização. O que é idealização? É aquele sentimento em que o narcisista, quando ele aborda a sua vítima, ele faz com que essa vítima seja idealizada de tal forma que ela seja perfeita em todos os aspectos. E nessa idealização, ele vai fazer de tudo para manter essa sua vítima de uma forma agradável, de uma forma inesquecível, em um relacionamento muito, vamos dizer assim, muito alegre, festivo, dedicado. Ele vai ser a pessoa mais importante do mundo e vai fazer com que a sua vítima se sinta a pessoa mais feliz do mundo, que encontrou verdadeiramente o príncipe encantado. Aquela pessoa que faz tudo por ela, aquela pessoa que realiza todos os seus desejos. E nesse período de idealização, ele vai se portar de uma maneira muito positiva, fazendo com que essa ideia passe a ser uma realidade na vida da sua vítima. O problema é que esse período é muito rápido e dura entre 3 a 4 semanas no máximo, porque imediatamente essa sua vítima vai começar a conhecê-lo ou a conhecê-la na sua condição real, na sua real figura. E diante dessa condição, ele vai começar a tentar mostrar uma coisa que ele não é, ou que ela não é. Essa ideia vai surgindo a partir do momento que ele vai descobrindo
que a sua vítima, de certa forma, já conhece os seus métodos, já está descobrindo que ele não é aquela pessoa tão perfeita como ele queria, e ele, por sua vez, vai descobrindo que ela já sabe que ele é daquele jeito. E nessa condição, ele vai tentar notar também, ou ele vai perceber, que ela não é tão perfeita como ele idealizou. E aí vem a segunda fase desse processo, que é importante que nós saibamos. Essa segunda fase, chamada fase da desvalorização, é aquela fase em que o narcisista, sabendo agora que está sendo descoberto, que está sendo revelada as suas vulnerabilidades, ele começa a reagir. E essa reação é muito, vamos dizer assim, marcante na vida dele, porque ele vai achar assim, dessa forma do pensamento dele, ora, se eu idealizei essa pessoa com tanta perfeição, mas ela não consegue atingir esses padrões que eu já estabeleci, então ela não me merece. E ela não me merecendo, ela deve ser descartada. E aí vem na fase da desvalorização o método que ele usa, ou eles usam, para chegar ao descarte, que são atitudes de denegrir a imagem da sua vítima, e começa a criar modelos de comportamento destrutivos, usando para isso os abusos, chamados abusos narcisistas, e esses abusos fazem com que ele se sinta muito bem. E no momento em que ele se sente bem, ele começa a receber esses suprimentos narcisistas. Se o primeiro suprimento que ele recebia da sua vítima era positivo, amor, carinho, atenção, tudo isso é suprimento para ele. É inflar o seu ego, é fazer com que ele se sinta poderoso ou poderosa. E ele gostava dessa situação. Só que ele não se alimenta só do lado positivo, dos suprimentos narcisistas positivos. Ele também se alimenta dos suprimentos narcisistas negativos, que são as dores, o medo da sua vítima, o sofrimento da sua vítima. Visto que ele não tem nenhuma empatia por ninguém, ele pouco está se lixando para o sentimento ou sofrimento da sua vítima. Porque nesse ponto só interessa a ele. Se ele é bem servido, se ele é amado, se ele é odiado, se ele é isso, ele é aquilo, tanto faz, desde que siga aquela condição. Ou me ame, ou me odeie, mas não me esqueça. Porque dentro da condição narcisista existe um medo tremendo, que é dele ser revelado. Porque eles criam a máscara para conquistar, não é? Que era no período da idealização. Essa máscara que ele criou para conquistar sua vítima não é ele, na realidade, mas é aquilo que ele obteve das informações que a sua vítima passou. Ele é aquela pessoa que no início fez com que ela falasse do que ela queria, do que eles sonhavam, qual era o desejo, como ele queria que fosse a pessoa. E aí ele toma para si aquela capa e se apresenta para a sua vítima como aquilo que ela desejava.
E ela cai nessa lábia e se entrega. Ao se entregar, ele agora toma posse e começa a valorizar isso aí para manter esse suprimento. Só que na fase da desvalorização, ela já conhece ele, sabe que ele não é aquilo que ele prometeu, que aquilo era só uma máscara, e agora ele está revoltado com essa descoberta. E agora o que é que ele faz? Vai puni-la por estar descobrindo as suas vulnerabilidades. E ele não vai permitir que isso aconteça. Então ele vai fazer com que essa vítima sofra de forma, das mais diversas formas. É psicológica, é moral, que ela sofra na condição física. Sim, porque quando ela começa a sentir as dores de conviver com o indivíduo dessa condição, ela adoece. E adoecendo, ele se alegra com isso. Porque é essa condição que produz os suprimentos necessários para ele continuar existindo. Então, se ela não consegue, ou se ela se impõe de alguma forma a fazer as suas vontades, o que é que ele faz? Ele vai e denigre a imagem dela diante da família, diante dos amigos, porque ele é muito simpático para as pessoas de fora, mas para dentro do relacionamento, ele é um verdadeiro monstro, ela é uma verdadeira monstro. Então, isso precisa ser entendido e aplicado. Porque com essa idealização, o maior medo do narcisista é que se espalhe para os quatro ventos quem ele realmente é. E é aí que entra o momento de colapso. Porque quando a sua vítima descobre que ele é um embuste, que ele é uma farsa, ele vai querer o quê? Vai querer eliminar esse tipo de ameaça na vida dele. E como é que ele faz isso? Causando muitas vezes o que nós conhecemos como o gaslighting, né? Que é aquela situação em que o indivíduo faz com que sua vítima pareça louca. E ele vai fazer isso. E isso é muito comum na vida do narcisista, porque é a forma como ele age. Só que quando a sua vítima sabe quem ele é, e não cai na lábia dele, e não se deixa envolver por essas armadilhas que ele arma, então ele começa a sentir um medo intrínseco de ser revelado a sua verdadeira face, de cair a sua máscara. E aí, quando cai a máscara, ele se torna uma pessoa vulnerável, ele se torna uma pessoa abalada, porque ele não tem estrutura, ele não tem empatia, ele não tem apego por nada, consequentemente ele sofre de uma baixa ou baixíssima autoestima. Ele sabe que sem essa condição de se impor, de grandiosidade, ele não é nada. E aí ele faz com que ela se sinta mal. Só que se ela reage, ele começa a passar pelas fases do descontrole. E é nessa fase do descontrole que ele entra em colapso. Entrando em colapso, ele começa a entrar na primeira fase, que é a negação. Ele não acredita que isso está acontecendo, ele não aceita que isso aconteça, e nessa condição, ele muitas vezes vai agir de forma diversa. Passando da fase da negação, ele vai entrar na fase da raiva.
Aí ele vai sentir raiva dele, porque ele não é nada, é só uma casca. E ele vai direcionar essa raiva para as outras pessoas, para a família, para as pessoas, para a sua vítima, para a família da vítima, para os amigos da vítima, para as pessoas, sempre as pessoas de fora, sempre os outros, nunca ela. Sempre os outros são ruins, são maus e querem destruí-lo. Então ele passa por esse período de raiva. Depois desse período de raiva, quando ele vê que não está funcionando, então entra o período do desespero. Nesse período ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele se isola, ou ele agride e foge. Dentro dessa condição, nesse isolamento, ele começa a sentir um certo tipo de reação que ele não está acostumado. Então ele cria o que nós chamamos de vitimização. Ele vai para a sua vítima e vai tentar se fazer de vítima. E vai dizer que ele foi muito injustiçado no passado, que ele foi agredido quando era criança, que ninguém nunca amou, que ninguém nunca fez nada por ele. Só que isso não é verdade. É uma forma dele se manter no status quo que ele gostaria de estar. E se isso não funciona, então ele vai agir da segunda forma, que é a forma do isolamento. Ele começa a se isolar, ele sai de perto da sua vítima, ele foge e ele vai procurar ficar sozinho e reavaliar a sua condição, as suas prioridades. Ele vai tentar fazer com que a mudança de espaço, a mudança de localidade, ele vai mudar de cidade, ou ele vai mudar de casa, ou ele vai praticar o descarte, né? E vai sair dessa condição, mas não por muito tempo, apenas para o tempo dele se refazer, de reavaliar as suas condições. Só que ele sabe que perdeu um suprimento narcisista. E ele não gosta de perder. E se ele não gosta de perder, ele vai tentar voltar para conquistar aquele espaço. Durante esse período, enquanto ele não volta, enquanto ele está em colapso, enquanto ele está em crise, ele vai se isolar, vai começar a refazer a sua vida e vai ter algumas reações que são inerentes desse comportamento dele. Então, o que pode acontecer? Ele se envolver com drogas, se envolver com bebidas alcoólicas, né? Procurar se satisfazer através de atos, né, libidinosos, para satisfazer a sua carência e, ao mesmo tempo, suprir a sua necessidade de suprimento narcisista. Então, quando ele passa por esse período, que é um período bastante grave na vida dele, ele começa a reavaliar a sua situação e sempre procurando fazer com que ele seja o inocente e a pessoa seja culpada de tudo. As pessoas, enfim, são culpadas sempre por tudo aquilo que ele sente ou porque ele está passando por isso. É culpa de alguém, nunca dele. Então, nesse período do colapso, ele vai agir de várias formas para poder receber aquilo que ele gostaria, o sentimento de grandiosidade, os elogios. Então ele vai usar para voltar
aquele antigo ponto, ele vai usar os chamados macacos voadores.